volta a mais um episódio do Zcast. Eu sou Sandra Bastos, otorrinolaringologista aqui em São Paulo. E eu sou Lígia Morgante, otorrinolaringologista em Belo Horizonte. E hoje nós vamos falar do quê, Lígia? Fala para mim do que vai ser a discussão. Hoje somos só nós duas. Bom, hoje nós estamos aqui para conversar sobre algumas atualidades, algumas coisas que fogem um pouquinho do nosso dia a dia, né, Sandra? A gente esteve conversando recentemente, e agora em junho, você participou de um congresso super importante aí, né, no universo do zumbido, que foi um congresso, inclusive, internacional. Conta um pouquinho para a gente que congresso foi esse, que encontro foi esse, e a nossa ideia seria trazer algumas coisas que tenham chamado a atenção e que tenham gerado aí alguma discussão interessante que possa enriquecer, né, todo o nosso conhecimento. Sim, Fala para a gente. sim, foi ótimo mesmo, assim, eu até confesso que quando começou o congresso lá, a primeira aula, eu falei, ai meu Deus, o que vai ser aqui? Será que vai ter realmente coisa, né, que vai agregar, né? A gente que vive estudando com zumbido, né? Então, assim, vive lendo, vive discutindo, mas foi muito interessante, assim, foram 2 dias muito intensos, né, de muita informação e, como a gente estava conversando antes, né, eu acho que eu vou chamar esses destaques, né, que pelo menos foi o que captou a minha atenção lá, de curiosidades, porque são coisas que são até coisas mais antigas e coisas bem recentes mesmo, coisas envolvendo o zumbido, coisas não envolvendo o zumbido, né? Mas, ao mesmo tempo, correlacionando, né? Não diretamente com o zumbido, mas correlacionando, né? E uma Mas das... fala, que encontro é esse? Então, eu acabei de voltar, realmente, assim, na verdade, há algumas semanas, fui para esse evento, que é um evento europeu, de um grupo que já começou há mais de 16 anos. Eu comecei a ir para esses eventos desde 2015, né? E só não fui no ano da pandemia porque não teve, mas aquilo lá, a gente sempre ouve alguma coisa que a gente, né, que chama a nossa atenção, né? Então, cada ano que a gente vai, aquilo agrega alguma informação curiosa, né? E é um evento muito importante na comunidade do zumbido, porque não é um evento muito grande, ele é considerado grande, mas ao mesmo tempo, tipo assim, para você perceber, tem tipo 300 pessoas, então assim, e isso mundial, né? Então são pessoas, é como se fosse assim, os experts, as pessoas que são muito seletas e é de onde a gente lê, né, os artigos, né? Então são os grandes pesquisadores mundiais envolvidos no zumbido, né? E daí esse ano foi, não vou dizer particularmente interessante, mas ele foi também interessante como muitos outros, né, os outros. E tiveram algumas coisas que me chamaram muita atenção, né? Então, assim, uma das coisas que me chamou muita atenção foi se falar muito da abordagem psicoterápica no paciente com zumbido, né? Então, nas outras vezes, não se falava com tanta ênfase, não se dava valor sempre, né? Mas, ao mesmo tempo, agora, a maneira como se falou e a quantidade de aulas que teve relacionando a essa terapêutica, né? Ou seja, a maneira que seria sugerida, né, a conduzir os pacientes com zumbido seria realmente a abordagem psicoterápica no formato terapia cognitiva comportamental. E que o grande empecilho disso tudo acontecer é os pacientes aceitarem e entenderem, né, não só os próprios pacientes, mas também os outros profissionais envolvidos, né, na condução desse paciente também, né? Então, assim, isso tudo seria como se fossem os grandes dois gargalos, né? É o paciente querer e os outros profissionais entenderem a importância dessa abordagem. Então, isso foi uma das chamadas que eu gostaria de destacar aqui com você. Ah, legal. E sobre a terapia cognitivo-comportamental, né, a TCC, que a gente já vem falando sobre ela e já ficou muito claro que é uma, né, das principais terapias que a gente tem, né, que a gente tem bons resultados no paciente com zumbido. É isso, a gente precisa de formação, né? E aqui no Isso. Brasil eu acho que quem trabalha muito com zumbido já está aberto a isso e aí já busca, mas pensar em terapeutas formados em TCC e que tenham conhecimento do zumbido, isso ainda é muito É muito pouco, muito mas pequeno, que é muito incipiente ainda, mas
Isso. graças a Deus o conhecimento vai, né, vai sendo Vai difundido. expandindo, né? E é aquela coisa. Mas quem é detentor disso aí são poucos profissionais de fato, mas isso é uma problemática mundial mesmo. Então, assim, o mesmo problema que a gente enfrenta aqui no Brasil, né, de ter poucos profissionais fazendo isso, a mesma coisa acontece mundo afora, entendeu? Então, É, assim, vira uma grande problemática, né? Então, e o que eu vejo, assim, não sei, né, exatamente, você pode falar um pouco mais sobre a sua prática, mas eu não tenho formação definitivamente em TCC, mas é claro que a gente, entendendo qual é o problema do paciente, quais caminhos costumam trazer bons resultados, a gente vai adquirindo também recursos para conduzir esse paciente, né, dentro do que é já a nossa prática. E outra coisa é que a gente, quando a gente tem profissionais, ou no meu caso, eu já tinha muito costume de trabalhar com TCC por causa de pacientes com insônia, por exemplo. E aí, aqueles profissionais nos quais eu encaminho os meus pacientes com insônia, a gente vai conversando, discutindo, a gente vai ensinando sobre zumbido. E aí a gente vai tendo também mais ferramentas à medida que a gente vai ensinando e treinando mesmo, né? Assim, exatamente. o profissional vai entendendo o que a gente precisa, qual que é o perfil desse paciente, qual é o real problema. Então, a gente vai tendo aí o nosso arsenal, né, preparado. Exatamente, exatamente. Uma outra curiosidade que eu achei, que a gente até estava comentando mais cedo, né? Que eu vou dizer assim, isso aí acho que foi um dos grandes momentos lá do congresso para mim, foi de uma aula sobre ansiedade e correlacionando a ansiedade ao paciente com zumbido, né? Porque daí a gente vê de fato que isso é uma correlação extremamente frequente, né? Então, assim, da mesma forma que existe muito paciente que tem zumbido e tem lesão auditiva, né? Ou perda ou lesões menores, tem muito paciente que tem zumbido e que tem ansiedade, né? E a explicação para isso é que as áreas centrais ativadas na ansiedade e no zumbido são muito semelhantes, né? Mas teve um comentário na aula que foi assim, eu vou dizer assim, o que mais me chamou a atenção e que eu saí assim, falei, nossa, agora muita coisa está explicada com esse comentário, né, que foi achado de pesquisa e tudo mais, foi o seguinte, que os pacientes ansiosos que têm zumbido, mas os pacientes ansiosos de uma forma geral, assim, quando conversa-se algo com ele, sobre qualquer tema que seja, mas aí vamos colocar aqui o tema zumbido, né, que era o que estava correlacionado na aula lá, a explanação é feita, certo? E o paciente ouve, mas ele não. É como se ele não entendesse a explicação que estivesse sendo dada, né? Então, assim, que a gente chama de flexibilização do pensamento. Então, assim, ele tem um pensamento específico sobre zumbido, a gente explica algo sobre o zumbido, mas ele não modifica a maneira que ele pensa inicialmente sobre aquela informação, que no caso é o zumbido. Então, ele fica como se fosse empacado, entendeu? Então, fica parecendo aquele paciente que você fala, fala, fala e ele não sai. Você fala assim, nossa, o que está acontecendo que o paciente não está? Tipo assim, eu fui tão clara com ele, ele não está, né? O que foi que eu fiz que ele não entendeu, né? Mas, E na um verdade, paciente que tem total condição, né? Só para ficar claro, um paciente isso, com, né, com total função capacidade compreensiva. cognitiva, né? Isso, Exato. exatamente. Ou seja, ele não deveria não estar entendendo o que foi explicado, né? E assim, ele está entendendo, só que na verdade é como se o cérebro dele não absorvesse aquela informação e não conseguisse transpor a mudança, né? Então, assim, que daí é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Então, assim, esses pacientes, eles têm todo o comprometimento psíquico pela própria ansiedade, mas essa não flexibilização do pensamento, isso é tudo cognitivo, né? Então, assim, é você explicar e o paciente não conseguir modificar e ele fica, né, estancado naquela condição, né? Então, Registrar, né? Processar e registrar ali processar, uma mudança, processar, né? exatamente. Então, com isso, aquela coisa, a gente já sabia que a ansiedade, ela tinha a importância, né, numa determinada magnitude, mas talvez a gente tenha que considerar até que ela tem uma magnitude ainda maior, né? Porque daí é aquela coisa, ela não deve ser só citada, né? Eu sou um ansioso, entendeu? Claro que isso não é para 100% dos pacientes ansiosos, né? Isso tem, né, vamos dizer, gravidade da própria condição, né? Então, ou seja, o quanto que ele tem de ansiedade em si, né?
Mas se a gente percebe, né, e até o próprio paciente sabendo disso agora, a gente falando, trazendo isso, né, que ele é tipo assim, vamos ficar em alerta, assim, da mesma forma que existe o cuidado em como o zumbido vai ser conduzido, a ansiedade tem que ter cuidado igual, entendeu? Então, assim, ela tem que ser olhada como algo que tem que ser tratado da mesma forma, né? Então, porque ela é um atrapalhador do processo evolutivo, né? Do processo de melhora, né? Então, eu fiquei assim, eu saí dessa aula assim, eu falei, adorei assim essa informação. Então, assim, então quer dizer que a ansiedade, não é, no paciente que tem zumbido, não é só mais um fator assim que vai fazer ele ter reações diferentes, porque a personalidade dele é de ser mais ansioso. Vai além, né? Tem a ver Vai ali no além. mecanismo, na fisiopatologia, em como o cérebro dele funciona, como ele processa essa informação é diferente, né? Exatamente, é porque a informação é processada de forma diferente, né? Então, assim, e que é um dos grandes, vamos dizer, nós do zumbido, é essa área cognitiva mesmo, né? Então, assim, todo o desembaraço do zumbido eu acho que não foi atingido ainda, mas que está no caminho, né? Acho que em algum. Não dá para. A gente não pode dizer que em algum momento breve, né? Mas em algum futuro, aí, vamos torcer para que próximo, né? Essa parte cognitiva seja mais bem entendida, né? Para que daí a gente consiga ter. Já se tem muitos resultados positivos, né? Mas, ao mesmo tempo, tipo, não é o que mais o paciente quer, né? O que se tem hoje em dia não é o que o paciente mais quer, né? É. Perfeito. Então, que é aquilo, né? Até vou pegar o gancho agora, que assim, é aquela coisa, o que que a gente entrega para o paciente, né? Então, a gente não pode entregar que ele vai deixar de perceber, que é o grande objetivo dele, que é o que ele chama de cura, né? Então, assim, a cura para o paciente é deixar de perceber o zumbido, né? Então, só que esse embrólio, né, vamos dizer assim, essa complicação, ela é toda cognitiva, que é exatamente as informações que estão faltando, né, do quebra-cabeça, né, chamado zumbido, né? Então, e que aí a gente trabalha com desconforto, né? Que é por isso que a gente começou falando, que a terapia cognitiva comportamental é o grande, né? É a grande ferramenta, né? Nesses pacientes, né? Mas, e teve até uma discussão maravilhosa lá, né, com o paciente presente, né, falando Uhum. exatamente isso. Assim, a grande problemática hoje é que o paciente quer a cura, que é sinônimo de não perceber. Mas é aquela coisa, puxar um pouquinho o paciente para a realidade e saber que isso é uma questão que ainda não é respondida, não foi respondida. Não estou dizendo que ninguém vai conseguir não perceber em algum momento, né? Muito pelo contrário. Então, isso tudo é alcançável, né? Mas, ao mesmo Uhum. tempo, não é aquilo que eu sempre digo, não é uma tarefa das mais fáceis, né, para a gente chegar nisso aí, né? Mas muito interessante. Então, só pegando, aproveitando esse gancho em relação ao tratamento, porque zumbido é um tratamento que gera tanta dúvida, mas também tanto espaço, né? Principalmente no mundo hoje tão conectado e tão digital, gera tanto espaço para tanto curioso e tanto oportunista, que às vezes a gente que é profissional fica com o coração até doendo de ver a Isso, forma como alguns pacientes ficam, né, envolvidos aí em informações, né, isso. É, erradas e tudo. Então, é só pegando um gancho, nem era sobre isso o nosso próximo tópico, mas teve alguma coisa diferente em relação ao tratamento, alguma coisa super nova, diferente de tudo que a gente faz aqui em relação ao tratamento? em relação ao tratamento, não, mas em relação ao entendimento da participação, porque assim, existe a participação que a gente chama de neuroinflamação, né, nesses pacientes, ou seja, um processo inflamatório dentro do cérebro acontece pelo zumbido ser um fenômeno crônico, né? E daí eles Uhum. estão tentando entender exatamente o que é isso, qual a repercussão a nível neuronal mesmo, assim, a nível de célula nervosa mesmo, né? E em cima disso saber o que vai fazer, né? O que vai ser feito, né? Então foi muito bom você falar disso, porque existem todas essas vendas de pílulas anti-zumbido e tudo mais, né? Uhum. Mas isso, tipo, ninguém sabe ainda, né? Então, assim, sabe-se que algo lá vai ser beneficiado com alguma coisa, né? Mas é aquela coisa, para saber qual é essa coisa, tem que se saber o que acontece do ponto de vista inflamatório, né? Então, assim, ou seja, o É, resumo é, é não um existe uma processo. pílula, ou seja, vitaminas, coisas específicas que seja conhecido
claro, existe todo o processo neuroinflamatório por outras doenças, né? Que assim, medicações e suplementações são utilizadas e tudo mais, mas não existe nenhum protocolo específico para o zumbido, né? Então, assim, muito cuidado com isso realmente que é vendido, né, por aí afora, né? Mas que isso está sendo estudado, e a pesquisa, assim, foi muito interessante, assim, essa aula falando isso foi muito interessante. E como a gente tem tantas áreas de interferência, né, no que no final das contas é a sensação do zumbido, é claro que o que nós fazemos sempre, né, como profissional, que é avaliar o paciente como um todo e ajustar tudo, né, onde a gente acha que Sim, precise, isso é claro que a gente tem as ferramentas e os recursos, né, que são individualizados. Mas alguma coisa exatamente. lá, ai, não, né, eu tenho um conhecimento aqui que ninguém aqui no Brasil tem, ou uma coisa super nova que está na mão de um, não existe. O estudo é constante, né, Sandra? E o tratamento Ah, existe, graças a Deus, é individualizado, né? com certeza, com certeza. Só que, assim, ele demanda tempo, ele demanda paciência, ele custa caro, né? Então, assim, tudo isso é verdadeiro, né, no paciente de zumbido, né? Então, é um paciente que é complexo na sua essência, só que daí, né, por conta disso, né, existe um custo, né? Um custo de tempo e um custo financeiro, né, envolvido nisso tudo, né? Então, Uhum. é complexo, né? É complexo. E aí, teve mais algum assunto assim que te chamou a atenção? Teve um outro que foi assim, foi um dos, vamos dizer assim, das grandes curiosidades do zumbido, do Congresso, desculpa, que foi falando sobre o cochilo. Essa aula, que na verdade foi uma explanação sobre uma pesquisa que está sendo feita, que não foi concluída ainda, né? Falou-se do cochilo. Então, assim, aos ouvintes que gostam de cochilar e que têm zumbido, lá vai uma informação que não vai ser das mais agradáveis, que é o seguinte: existe uma associação, pelo menos foi visto nesse estudo, de que pacientes que cochilam, e que se esses cochilos chegarem próximos ou passarem de 10 minutos, existe uma grande possibilidade, probabilidade desse zumbido oscilar no seu nível de percepção de como ele estava antes do cochilo, né? Então, o paciente vai dormir, sei lá, vai cochilar e está sem zumbido. Aí ele cochila lá, dorme, né? 10 minutos. Quando acorda, esse zumbido pode estar extremamente alto, certo? Então, quando acontece o inverso, isso, claro que o paciente adora, porque pode acontecer, né? Mas o grande susto vai ser para os pacientes que, quando dão aquela dormidinha ali sem querer, e daí quando desperta está com um zumbido assustadoramente alto, né? Então, não se sabe ainda o motivo. Antes já foi aventado, né? Antes não, na própria pesquisa, mas isso a gente já falava antes, né? Será que tem a ver com questões musculares, porque você dormiu meio torto no sofá, ou sei lá, o travesseiro estava meio, sabe, assim? Então, fica todas aquelas suspeitas, né, e conjecturas em cima de... Porque é como se fosse meio... Nossa, parece óbvio que tem a ver com essa questão muscular, né? Mas até onde a pesquisa conseguiu entender, não existe associação com questões musculares, né? Então, ou seja, todo o acionamento, ele de fato é central, né? Existe algum acionamento que não se sabe exatamente o que é, como se fosse um interruptor, na verdade, né? Porque é isso, em alguns aumenta, em outros diminui, né? E que não se sabe ainda, suspeita-se de onde seja, certo? Mas, ao mesmo tempo, não se tem certeza, aí é aquilo, né? Mais pesquisas precisam ser feitas em relação a isso, mas o que a gente pode dizer, por enquanto, para os nossos pacientes é, se acontece de você oscilar, e se essa oscilação for para pior, que o cochilo seja evitado. Então, isso é uma dureza, não é, Lígia? Fala para mim. Bom, é que o zumbido e o sono, eles têm uma relação muito grande, né, em muitos pacientes. Claro, né, não é uma relação, né, um não depende do outro. Tem muitos pacientes que têm zumbido e que têm sono normal e tudo bem, tá tudo ótimo. Mas o sono é importantíssimo, né, para o bom funcionamento do nosso corpo, principalmente do cérebro. Então, eu acho que essa relação ela deve ter vários pontos aí de contato, né, Sandra? Específicos sobre essa questão do cochilo, para mim, muito novidade. Quero muito depois ir atrás desse estudo para entender especificamente sobre o que se fala, né? Qual que é a justificativa. Mas eu não Esse tenho dúvida trabalho, que esse outras trabalho questões.
Ui, Ah, desculpa, não, mas pode. esse trabalho que foi falado lá, ele não foi publicado ainda, então ele levou Aham, para ser assim como se fosse bombardeado lá, entendeu? aham, Ele não foi estaremos publicado ainda, antenados. então a gente vai ter essa publicação. Tem publicações do próprio Mas autor relacionado a isso, mas não é, especificamente esse que foi comentado lá, né? com certeza existem outros fatores do sono que a gente já sabe e a gente consegue observar, né, variação do zumbido. Por exemplo, quando você comentou mesmo sobre a questão muscular, para os pacientes que têm um componente muscular importante, é um fato que uma noite mal dormida, ou se esse paciente tem um bruxismo do sono não tratado, ele pode piorar e pode ser por isso. Né? A questão é que são outras, se eu entendi bem, existem alguns pacientes que, independente disso, né, tem ali uma associação da piora Exatamente. ou da alteração do zumbido com o cochilo. E aí isso aí para a gente é É, totalmente novidade, né? é. Entender que a alteração muscular no sono para o paciente que tem tensão, que tem bruxismo, vai piorar um zumbido somatosensorial, isso aí a gente entende. Outra coisa, os pacientes, por exemplo, que têm insônia, né? A gente já sabe que a insônia é um mecanismo de hiperalerta, ali é um cérebro que já está em hiperalerta, e a fisiopatologia é muito semelhante ao que acontece no paciente com zumbido. Então, a gente sabe que também é um terreno fértil, existe associação, né? Muitos pacientes Exatamente. com O que ele zumbido falou têm do insônia sono prévia. mesmo, o do sono Aham. que foi falado, que é o que muito, a gente vê isso nos pacientes, né, Lígia? Que é o sono picotado, né? É isso, Uhum. os pacientes que são insônios Por mesmo, né? apneia ou Isso, por insônia, né? apneia, exatamente. Então, assim, a apneia, ela está correlacionada também. Então, para pacientes que têm zumbido e que têm apneia, isso oscila também, certo? Isso faz oscilar, Uhum. né? E os pacientes que têm o sono que é muito partido ao longo da noite, né? Então, assim, que a gente Uhum. ouve é o paciente que demora para dormir, ou então acorda várias vezes à noite, ou então acorda mais cedo, tem acordado mais cedo do que já acordou no passado. Então, assim, ou seja, você vê aqueles comentários todos, né? E a É, apneia, muito bem trazida aqui, por você, ela também foi correlacionada como, não no mesmo nível, agora eu não consigo lembrar exatamente, no mesmo questionamento que o cochilo, mas uhum. que ela tem alguma participação aí, ela tem, sabe? Mas aí, de novo, é Se aquela a coisa, gente mais estudos pensar, né? precisam e tudo mais, né? Se a gente pensar o que acontece ali no paciente que tem apneia, ele tem uma redução do fluxo respiratório, aí uma queda da saturação de oxigênio, o cérebro faz esse paciente acordar para respirar, então ele vai tendo um sono fragmentado, sistema nervoso autônomo simpático sendo ativado, coração, frequência cardíaca aumenta, pressão arterial aumenta, então assim, é uma série de mecanismos estressores acontecendo assim de forma muito repetida a noite toda. Claro que esse cérebro não está bem, né? Esse Sim, zumbido é um sintoma do cérebro, né? É claro que isso vai mexer. exatamente. Mas isso é algo que a gente já vem, né, Sandra, tomando uma atenção. Quando chega um paciente com zumbido, que queixa que é pior de manhã, e a gente vai ver, tem vários fatores que nos fazem pensar em apneia. Isso já é um link que a gente pensa, mas Exatamente. especificamente essa relação nova aí que trouxeram, isso me trouxe bastante curiosidade. Muita curiosidade, muito, muito interessante, né? E assim, e a gente vê o quanto central é, né? Então, assim, a gente Uhum, vê, ou seja, o zumbido é mais central mesmo do que a gente imagina, porque você vê, é a questão do exatamente. sono, é a questão da ansiedade, né? É a questão da apneia, né? Então, assim, são questões que são, é a dinâmica interna ali acontecendo, né? E daí, né, que é isso que a gente fala, né? E é o que eu sempre falo também, isso é o que torna o paciente tão complexo e, né, e difícil de ser resolvido, né? Mas É, o difícil não é impossível, né? E é aquela coisa, uma coisa é perceber, né? Esse é o meu chavão, uma coisa é perceber, outra coisa é você se incomodar, são coisas absolutamente diferentes, né? Apesar de que exato. quem está incomodado não consegue desvincular a percepção do desconforto, né? Mas são coisas distintas, né? Então, assim, e ele tem que ser tratado, essas duas vertentes do zumbido, elas têm que ser vistas de formas separadas, entendeu? Porque daí você não colocando isso tudo no mesmo pacote lá, então você é aquilo, a cura que o paciente quer, que é deixar de perceber, a gente não tem como garantir, né? Mas é isso aí, o deixar de perceber, o deixar de se incomodar, desculpa, o deixar de se incomodar tem muito a ser feito por isso aí, né? Uhum, com certeza. Né?
Ah, Então, acho muito que foi bom. isso. É Então, acho que um foi isso. conhecimento que não tem fim, né? É E um cada dia conhecimento que não tem fim. a Exatamente. gente vem aí com novidades, ou É, novas compreensões, né? E isso. isso tudo vai é, melhorando, né? Nossa É. abordagem, o E entendimento E eu geral, acho né? que assim, o que fica de mensagem é aquela coisa assim, as pessoas estão interessadas, né? Assim, isso é assunto de investigação, né? Assim, é tema investigativo zumbido, né? Então, assim, é um tema que está sendo investigado, né? Assim, num nível de profundidade que é gigantesco, né? Então, Uhum. assim, ou seja, para os pacientes, é aquilo, não percam as esperanças, né? Então, assim, não desistam. O tratamento do zumbido ele demanda muita persistência, muita paciência, né? Então, eu acho que é E é isso que muito fica de mensagem. gratificante também quando a gente vê um paciente que vem de um sofrimento, principalmente os pacientes mais crônicos, né? E na hora que a gente consegue trazer esse paciente, né, com engajamento no Isso. tratamento, com confiança, a gente perceber melhora, né? Isso é muito bom. Nossa, Então é teve isso, mais né? uma coisa que eu acabei Confiar. de lembrar antes da gente finalizar. A gente já estava quase finalizando, mas eu vou ter que falar. Para quem Então parou vamos. de ouvir na despedida aí, aquela foi a primeira despedida, agora vai ter depois a segunda. Falando da terapia sonora, né? Porque assim, tem a terapia sonora que seria simplesmente você ouvir algo, né? E tem, na verdade, um neuromodulador, né, que já foi aceito pelos o controle da saúde, né? Tanto na Europa como nos Estados Unidos, e ele está sendo já usado, né? Nesses dois, né? Na Europa como um todo e nos Estados Unidos. Nossa, eu vou querer tossir. Aí, vamos lá, voltar. Um, dois, três. Então, falando do neuromodulador, eu conversei com a pessoa que é responsável lá pelo neuromodulador, e ele, de fato, falou que encontra os resultados que são muito positivos, né? A gente não tem essa tecnologia assim tão no Brasil, né? Mas essa especificamente com a pessoa com quem eu conversei, né? O que que é o neuromodulador? Como que é feito o uso É, deles? Pra... pois é, eu comecei a falar achando que todo mundo sabe o que é isso, né? Mas o neuromodulador que foi explanado, que é o que está sendo tão estudado, né? É uma placa de eletrodos que se coloca na língua, né? Que se ativa com a bateria, que você vai aumentando a intensidade, e você aciona o cérebro. E com esse equipamento especificamente, que foi falado lá, ele faz um estímulo simultâneo com a informação sonora, um ruído, né? Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre esse equipamento. Desculpa. Então, é um neuromodulador, talvez a gente tenha que depois reaproveitar isso aí, mas só para falar, ver se vale a pena depois, Lígia. Mas vamos Uhum. lá, um, dois, três. Então, ele o que é o neuromodulador? É uma placa de eletrodos que se coloca na língua, acoplada a uma bateria, e esse equipamento especificamente, ele tem um estímulo associado a um som. E daí a ideia toda é você modular, né, a maneira como aquela área auditiva está funcionando, né? E que depois de algumas semanas, algumas várias semanas, né, usando esse equipamento, o zumbido cairia o seu nível perceptório, né? Assim, o nível de intensidade dele baixaria. Então, isso já foi estudado e tudo mais, mas eu não tenho experiência com esse equipamento especificamente, né? Mas é como se fosse assim, uma grande promessa, né? De que ele pode Já ajudar. tem sido usado para pacientes, então, Com o na zumbido já tem sido usado autonomia. tanto nos Estados Unidos como na Europa, né? Então, no Brasil ainda não foi validado, mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem pesquisas, né, relacionando equipamentos equivalentes, mas que eles não foram ainda liberados, né? Mas, enfim, Uhum. isso é uma coisa. E a outra coisa é a terapia sonora, simplesmente o fato de você ficar ouvindo algo né, de forma contínua, né? Isso, dentre os tratamentos todos envolvidos no zumbido, a terapia sonora seria a que menos, sozinha, isoladamente, traria algum benefício para o paciente, não? Então, assim, que infelizmente, o que muita gente faz, né? Então, assim, muita gente termina conduzindo seu zumbido simplesmente ou colocando algum som para ouvir, né? Independente de qual origem aquele som seja, né? E daí é aquilo, quanto que a pura terapia sonora vai ajudar a longo prazo, né? Então, tipo, isso aí, pesquisas foram feitas e mostra que ele sozinho, né, não vai, né, trazer
grandes benefícios, né? Talvez associado com outras terapias até tenha algum espaço, né? Mas aí sozinho não. Perfeito. É só assim, né? Alguns pacientes intuitivamente já começam a usar alguns ruídos específicos, mais neutros, geralmente, para mascarar a percepção do zumbido. E muitas vezes a gente, como profissional mesmo, pode e orienta isso, né? Seja no aparelho auditivo dos pacientes que têm perda, seja isoladamente com equipamento gerador de ruído. Isso pode ser útil e alguns pacientes já trazem isso como benefício. Mas como Exatamente. tratamento único, né? Pensando no paciente que chegou lá, vindo de um sofrimento e algumas vezes até já tendo buscado outras vezes, né, buscado tratamento, a gente pensar só na terapia sonora como o melhor tratamento para o zumbido, isso aí já então tá bem Não, claro que, tá pelo muito... menos sozinho, Não, não é o que dá mais resultado. exatamente, exatamente. Muito bom, Então, muito tem bom, muito mais coisa, né? Sandrinha. Mas aí eu acho que depois a gente conversa, né? Porque assim, foram 2 dias muito intensos, mas eu acho que se a gente falar, pelo menos trazer isso, como a gente trouxe hoje, né? Então, assim, isso já tem informação, assim, bastante para as pessoas refletirem a respeito, né? Claro, algumas pinceladas aí, né? Algumas atualidades, coisas para a gente pensar, Exatamente, né? exatamente. Foi muito bom. Ótimo. E agora finalizando de fato, né? Tipo, não desistam, as pessoas estão estudando, os pesquisadores estão envolvidos com isso, o zumbido é um tema complexo mesmo, mas ele não está esquecido, aquela coisa, não está esquecido no universo, né? Ele é tema de estudo mesmo, e estudos muito, muito densos, né? Muito sérios, entendeu? Então, mas é aquilo, ele é complexo por si, na sua essência. Exatamente. Demanda dedicação e paciência de todas as partes, E né? persistência, paciência, Persistência, perseverança, paciência tudo, né? Então, assim, e mesmo. vamos em frente, é aquela coisa, e vamos em Isso frente. aí. Isso aí, não desista. Muito bom, Muito bem, Sandra. Muito obrigada mais uma vez por um papo delicioso. eu Obrigada que pelas agradeço. novidades trazidas. Esse ano eu não pude ir ao congresso, mas com certeza ano que vem vou me programar Vale a para ir pena, vale a lá pene, fazer as novidades. Vale a vale a pena, pena. né? É. Muito Muito bom. bem, então nos vemos em Então, muito breve em algum outro episódio que a gente já tá previamente assim, a gente já tem outros profissionais né, que vão já estão listados aí para conversar com a gente, né? Então, isso, não deixe de nos acompanhar, né, Lígia? Fiquem aqui isso. junto com Obrigada a a gente sempre, todos que a gente está aí. sempre trazendo novidades. Isso, muito obrigada aí aos nossos ouvintes e continue nos acompanhando. Isso mesmo. Tchau, tchau. Então, tchau, tchau, Sandra. Tchau, tchau.